16, Provérbios 16, fica depois de Salmo, né? Vamos ler o verso, alguns versículos nós vamos meditar. O primeiro vai ser o 32 da meditação. Enquanto você acha aí, nós vamos estar orando, né? Quem já achou, quem não achou, pode continuar aí procurando. Provérbios 16, vamos orar para ganharmos tempo, né? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós vamos agora ouvir a palavra oficial da noite. Ó Deus, sabemos que o Senhor desde o princípio do mundo já está presente, já se faz presente neste lugar. Te agradecemos por isso, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos, pela vida de cada um. E agora é o momento, ó Pai, da palavra oficial da noite. Usa-me conforme a tua vontade, em nome de Jesus Cristo, para que a igreja continue sendo edificada. Amém. E graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre os seus pés, para nós lermos o trecho, depois da leitura você pode se sentar. Amém? Então, Provérbios 16, 32, eu não li só o 32 a princípio, porque Provérbios cada versículo às vezes, né, fala de um assunto. Vamos assim, Provérbios 6, capítulo 6, verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Amém. Podemos assentar. Irmãos, um versículo como esse, como a gente vai interpretar um versículo como esse? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Muitas vezes a pessoa que toma uma cidade, não é? O herói da guerra, ele é uma pessoa vista, conhecida, não é? E até ali honrada naquele momento em que ele consegue aquela glória de estar dominando ali, tomando uma cidade. Ele fica afamado, né? Tomou uma cidade, uma conquista, né? Então a pessoa fica afamada. Mas aqui diz que é melhor o longânimo do que o herói da guerra. A pessoa que tem longanimidade, ou seja, um ânimo longo. Muitas vezes um herói de guerra, ele tem um ânimo ali para aquele momento, para aquele período. Mas, de repente, depois ele já não vai ter mais aquele ânimo, ele não vai ter mais melhor dizendo, né? Esse ânimo que diz aqui o verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então aqui a Bíblia está concentrando no domínio interior e não no domínio exterior. Tem pessoa que às vezes domina o exterior, mas não domina o interior. E melhor é a pessoa dominar o interior do que o exterior. Porque muitas vezes você domina o exterior, mas consigo você não está em paz, você não está tendo um ânimo longo, você não está dominando o seu espírito. E nós sabemos que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E nós precisamos de ter domínio. Muitas vezes as pessoas elas preferem uma glória passageira do que dominar-se, não é? A pessoa dominar a ela mesma. E isso atrapalha porque a pessoa que domina ela mesma, ela vai indo bem. A pessoa, ela pode ter glórias na vida, ela pode ter períodos de glória, porém se ela não dominar ela mesma, a história mundial está repleta de pessoas que foram assim, verdadeiras heroínas, né? Pessoas que ficaram na história, marcadas, mas tiveram um fim trágico, porque não dominaram o íntimo. Então esse versículo chama-nos a atenção para nós dominarmos o nosso interior.
uma vida melhor, ainda que não reconhecida por muitos, uma vida de repente até mais apagada um pouco, mas você vai ter mais paz de coração. Provérbios trabalha muito essa questão também, dentre outras questões mais, né? Um livro de sabedoria, das coisas práticas da vida, né? É um livro que fala muito sobre a prudência, o cuidado no viver, o discernimento, entendimento, sabedoria. Então nós precisamos dessas coisas para que nós tenhamos uma vida menos problemática. Não é? Então a pessoa tem que ter o domínio de si mesma, certo? Dominar o seu espírito e também ter um longo ânimo. Porque a pessoa que não tem um longo ânimo, ela pode perder uma grande bênção de Deus pela falta do ânimo longo, não é? Se você for ver, por exemplo, me veio a memória aqui agora, um herói de guerra, né? Sansão foi um grande herói. Tanto é que ele está lá nos heróis da fé. Mas, de acordo com a Bíblia, Sansão não dominava o seu homem interior. Olha o fim que ele teve. Foi um herói renomado, reconhecido em Israel, e até hoje se prega sobre Sansão. E ele realmente foi um herói. Ele foi um homem de Deus. Mas ele andava no limite, brincando com o pecado, e não dominou o seu íntimo e acabou caindo na mão do inimigo, não é? E aí o inimigo fez o que quis. Então tem aqui, né, uma aplicação bíblica para nós, da própria Bíblia, onde fala, né, sobre Sansão, que foi um homem que não dominou o seu íntimo, o seu espírito, não é? O outro versículo, se você puder acompanhar comigo, está no capítulo 14, versículo 17, alguns conselhos para a nossa vida, né? Provérbios 14, 17. Diz assim: o que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Então a pessoa que ira facilmente, ela faz loucuras, faz coisas insensatas e prejudica ela mesma. Então nós temos que, assim, evitar a ira. A Bíblia não fala que nós não podemos irar. A Bíblia fala que nós devemos evitar a ira. Porque da ira para a loucura é um passo. Porque a ira é algo que vai fazendo com que a pessoa, por dentro, fique incontrolável. Então aquilo vai explodir uma hora, e aí ela vai fazer uma loucura. A Bíblia fala, nós temos que ter cuidado com a ira, não é? E também o homem, fala a parte B do verso 17 de Provérbios 14, o homem de maus desígnios, maus planos, intentos, é odiado. A pessoa que só fica planejando mal, essa pessoa é odiada. Você já observou, preste atenção, uma pessoa, quando ela só fica maquinando mal, só fica pensando maldade, planejando mal, essa pessoa é odiada. Por exemplo, no ambiente de trabalho, você chega para trabalhar no local, daí a pouco, com o passar do tempo, as pessoas começam a te falar: ó, fulano, não dá ideia para ele não, isso aí é um traíra, isso é ruim, é uma pessoa que não vale nada, por aí vai, não é? Então, essa pessoa, como fala aqui a parte B de Provérbios 14, 17, de maus desígnios, fica pensando mal e acaba fazendo também o mal, né? Essa pessoa é odiada. A Bíblia fala de alguém que é odiado por uma prática. Qual prática? Ficar pensando mal. Versículo 18 aí, Provérbios 14, ainda na sequência. Os simples herdam a estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os simples aqui, irmãos, são aqueles que são ingênuos, incautos, não têm prudência. Às vezes a pessoa é tão simples, é tão ingênua, que ela acaba herdando segundo a sua ingenuidade. Ela é levada facilmente, não é?
ela é conduzida facilmente. Então ela acaba herdando, por meio da sua insensatez, aquilo que é normal de uma pessoa insensata herdar o mal. Então nós não podemos ser incautos, ingênuos. Qualquer coisa nos leva. Aí eu fico ali, bateu um vento, leva para a esquerda, outro para a direita. Não. A Bíblia quer que nós sejamos inteligentes. É lógico que a gente nem sempre vai conseguir. Às vezes a gente vai vacilar, às vezes a gente vai ser enganado por momentos, pode acontecer. Porém, a Bíblia não quer que nós sejamos incautos. O incauto, a pessoa, essa simplicidade aqui, é ingenuidade. Então a Bíblia não quer. Essa simplicidade aqui não é aquela pessoa simples, o simples positivo, é o simples negativo, tá? Se você pegar uma versão da Bíblia até mais adequada, ela vai trazer uma pessoa ingênua, né? Mais fácil de compreensão. Uma Bíblia de mais fácil compreensão, né? Agora olha só a parte B do verso 18, ó. Mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os prudentes. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa cuidadosa. Então essa pessoa, ela vai ser coroada de conhecimento. Ela vai ser recompensada pela sua prudência. Então a prudência da pessoa pode trazer recompensa para ela e não só pode, como traz. Não é? Então se eu for uma pessoa cuidadosa, eu vou ser uma pessoa recompensada nesse sentido. No que depender dessa prudência que fala Provérbios, parte B, 18, verso 18, capítulo 14. Então eu vou receber de acordo com a minha prudência, eu vou ser recompensado, certo? Agora um outro versículo, verso 13, está perto, vamos pegar os mais perto, né? Provérbios 13. Provérbios 13, verso 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então vou ficar calado, não vou falar nada, porque Provérbios 13, 13 fala que o que muito abre a sua boca se arruína. Não é? Será que é isso que está falando aqui? Eu devo ficar calado? Mudo? Não, aqui é no sentido da pessoa que pensa para falar. Não é que você vai se acovardar, não vai falar, vai ficar calado, porque tem pessoa que às vezes quer fazer uma pregação em cima de um versículo só, isso é errado. Aqui é a pessoa que fala demais e pelo muito falar, arruína a sua própria vida. Não pensa. Vai falando, fala uma coisa aqui, outra ali. Aí amanhã ele esqueceu, esse alguém que faz isso, do que ele falou hoje. Ele vai esquecer do que ele falou hoje. Assim acontece. Entendeu? Então esse é um versículo que ajuda-nos muito também na nossa vida. O que guarda, Provérbios 13, 13. A boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então, tem pessoa que fala tanto que nem pensa no que fala. Não é? Então aqui não é deixar de falar e nem falar muito. Falar na medida do necessário. Pensar para falar também. Uma coisa que vai te ajudar a falar o que é certo é você ler a Bíblia. Você meditar, você orar, também ler a Bíblia. Você vai saber o que você deva falar, né? Então agora vamos para um outro conselho aqui de Provérbios, capítulo 15, versículo 18. Diz assim, Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Então, o homem que se ira facilmente, ele vai promover o quê? Contendas. Não é? O homem iracundo,
O homem que se ira facilmente, significado da palavra iracundo, ele suscita contendas. Por isso que a pessoa não deve ficar irada facilmente. Às vezes você ira, mas você não deve ficar irado facilmente, para você não se tornar uma pessoa contenciosa, né? Mas o longânimo, parte B, 18, apazigua a luta, pacifica. O longânimo, que tem um longo ânimo, em vez dele fazer contenda, ele vai promover a paz, ele vai pacificar. Então, o crente, ele tem que ser o quê? Pacificador. Sempre ele vai conseguir, não. Vai ter o dia que você vai, às vezes, soltar o verbo, vai ter o dia que você vai irar, vai ter o dia que você vai cometer um pecado, vai ter o dia que você vai desagradar alguém, porém você se controlando, você vai fazer menos isso, e vai fazer bem a sua própria alma. Agora o outro versículo aqui é 19, verso 11 de Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Provérbios 19, versículo 11. Diz assim, a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias, as ofensas. Então a discrição aqui não é uma palavra assim, pessoa discreta. É lógico que a pessoa discreta, isso é bom para ela. Porém, uma palavra mais adequada aqui, em vez de discrição, como está na minha versão, é sensatez. Seria assim, a sensatez do homem o torna longânimo. Então a pessoa que é sensata, que tem um bom juízo, ela vai ser longânima, porque ela sabe o que pensa. Ela está numa via que conduz ela por um caminho de longanimidade. Certo? Observe bem como isso é verdade. As pessoas que mais perseveram são as pessoas sensatas. As insensatas são as que menos perseveram. Então as longânimas são as que têm uma sensatez. As insensatas são as que menos perseveram. Preste atenção, né? E uma coisa importantíssima aqui na parte B do verso 11 de Provérbios 19: a sua glória é perdoar as injúrias, as ofensas. Olha só, a glória dessa pessoa é perdoar as ofensas, quem ofendeu. Porque ela é uma pessoa sensata, longânima, então ela vai perdoar. Ela tem assim esse prazer em perdoar. Né? Então, nós sabemos que o perdão na Bíblia, ele é muito sério. Ele é tão sério que lá na oração do Pai Nosso, no finalzinho, diz assim, se vós não perdoardes os vossos devedores, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará as vossas ofensas. Então, perdão tem que ser uma glória para o cristão, tanto pedir quanto perdoar, não é? Agora, um outro aqui para nós refletirmos é o que está em Tiago, mas eu quero deixar Tiago para o final, não é? Não, vamos para Tiago mesmo agora, depois a gente fecha para cá. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19, e também parece que eu vi, deixa eu dar uma olhada, não tenho certeza não. Carta de Tiago fica depois da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 19, também ou 20. Conselho bom para nós aqui, né? Carta de Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Tiago 1, 19 e 20. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então,
Esse aqui é um outro conceito, de acordo com muitos provérbios, né, na sabedoria, onde fala que nós temos que estar prontos para ouvir. Essa palavra pronto aqui é a pessoa ser rápida para ouvir, ou seja, ser preparada, né? Procurar estar sempre preparada para ouvir e também ser uma pessoa tardia para falar e tardia para se irar. É lógico que na prática nem sempre você vai conseguir fazer isso, mas o certo é o que está na Bíblia. Não é o que a gente faz que está certo ou errado. O padrão para nós é falar. Então aqui diz que o homem ele deve estar pronto para ouvir. Porque quem está sempre ouvindo adequadamente não é ouvir o tolo, ouvir a canção do tolo, da pessoa inadequada. Não é isso. É ouvir a palavra de Deus. Sempre esteja pronto para ouvir, preparado, rápido. E seja uma pessoa tardia para falar. Porque o que nós vimos lá em Provérbios 13:3? O que muito abre seus lábios, arruína a si mesmo. A pessoa fala muito, não sabe às vezes ouvir, não medita no que vai falar, e aí fala besteira, né? Entendeu? E esse versículo 20, irmãos, ele é um alerta para nós com relação a ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso que a ira para nós tem que ser o último caso. O último caso. Mesmo assim, vigie com ela. Porque a ira do homem, ou seja, esse sentimento descontrolado, essa raiva demasiada, não produz a justiça de Deus. Você já viu uma pessoa briguenta? Já viu isso? Uma pessoa briguenta, um crente briguento, barraqueiro. O que vai acontecer? Ele vai promover a justiça de Deus? Ele vai promover o mal. As pessoas vão olhar para ele e vão falar assim. De repente até uma pessoa boa, que tem qualidade, mas é uma pessoa que ira tanto, que as pessoas vão olhar e falar: meu Deus, eu não quero esse crente para a minha vida não. Se for para mim ir para a igreja desse irmão, se só existir a igreja dele na terra, eu prefiro ficar fora da igreja por toda a vida. Olha só o que esse camarada está fazendo dentro da casa dele, ou ele ou ela, sei lá. Então isso vai promover o quê? Em vez de a justiça de Deus que nós temos que promover, isso vai promover escândalo. E com isso nós vamos afastar as pessoas da igreja. Pastor, isso às vezes acontece, pode acontecer. Não que acontece no sentido positivo. Às vezes, por exemplo, você chega à casa de um irmão, de repente você vai à casa de um irmão. Vou colocar uma situação, você não avisa que vai, e você chega lá, de repente o celular descarregou na rua, vou ter que ir lá sem avisar mesmo, tal, e é uma coisa urgente. Aí você chega lá, antes de você apertar a campainha, tá lá o quebra-pau, o irmão vai pá, pá, gritaria, e some daqui, seu filho da pá, 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 pá. Quer dizer, aí aquele irmão que chegou ali, ele vai pensar em quê? Antes de apertar a campainha, o negócio aqui hoje está alto. Se ele for um irmão sábio, ele vai desarmar aquilo ali devagarinho, vai depois conversar com aquelas pessoas, orar por elas e estar ali apagando aquilo de alguma forma, cobrindo aquilo de alguma forma, no sentido positivo. Agora, se for um irmão daqueles tagarela, ou dos tagarelas, ele vai ouvir e ficar quieto. Não vai nem falar que ouviu. Ele vai esperar você brigar, depois vai apertar a campainha. E depois vai falar com todo mundo. Então, dando um exemplo, tá? Então, irmãos, a ira não promove a justiça. O que promove a justiça de Deus?
O que vai, assim, engrandecer Deus na terra? É você ser pacífico em vez de irado. É você ser tardio em irar. Porque às vezes o diabo usa alguém para te tirar do sério. Não é? O diabo usa alguém para poder te atacar. E aí, se você for uma pessoa que no momento ali estiver em espírito, você vai discernir. E aí, em vez de você entrar no toma lá da cá com a pessoa, você vai esperar e vai saber responder aquela pessoa de acordo com a situação. E a chance vai ser boa de haver ali uma mudança. Não estou falando que sempre vai haver, mas a chance vai ser boa. Então nós temos que pensar antes de agir, porque depois que a gente age, já era. Uma palavra, ela está sob o nosso domínio, enquanto ela está na nossa mente e ainda não foi proferida pelos nossos lábios. Depois que a gente profere aquela palavra, a gente tem que vigiar para não se tornar escravo daquela palavra e depois sofrer os efeitos daquela palavra. Pastor, às vezes a gente fala uma coisa que não deve, às vezes a gente fala, mas se você falar, o que nós cantamos aqui? Perdoa, meu irmão, eu errei com você. Mas às vezes a gente não vê isso. A gente vê acúmulo de pecado e por não haver acerto, porque lidar com problemas é difícil. Não é? De repente a pessoa pensa assim, eu não vou conversar com essa pessoa não. Eu não vou tentar me acertar com ela não. Senão vai dar discussão. Deixa isso. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é receita. Às vezes é até melhor acontecer isso, mas não é receita. A receita é respirou, vai lá e resolve. Porque senão aquilo vai entrar no mundo espiritual, depois vai ser problema para a vida da pessoa. Quando a pessoa menos esperar, aquilo vem à tona. Porque o inimigo é sujo. Entendeu? Então não é ter medo de falar, não é ter medo de ser cristão, não é se acovardar, mas é pensar. Porque se você pensar, você vai falar o que é certo, o que depender do seu pensamento. E de repente a outra pessoa do outro lado que estava pensando em te fazer o mal, aquilo vai ser como brasas vivas na cabeça da pessoa, e a pessoa pode até ficar desarmada, e se a pessoa for uma pessoa ímpia, ela pode até se converter. Sabe por quê? Porque você agiu no espírito. Ela vem na carne para te derrubar, aí você agiu no espírito. E aí a pessoa vai ficar pensando assim, nem todas, né? Como está lá em Romanos. Meu Deus, eu quis ferir essa pessoa e ela me amou. Eu quero ir para a igreja dessa pessoa porque Deus está lá. Essa pessoa está me amando, eu estou querendo prejudicar ela e ela está me consolando, ela está me despertando, ela está fazendo bem para mim, eu estou fazendo mal. Então o crente, em vez dele fazer o mal para os outros, ele tem que fazer o bem. A Bíblia fala, não pagai o mal com o mal, pagai o mal com o bem. Quem é de Jesus faz o bem, quem é do diabo faz o mal. E se você acredita nessa palavra, louve a Deus com as palmas nesta noite em nome de Jesus. Às vezes a gente preocupa com tanta coisa, a gente preocupa com tanta coisa e esquece de olhar o homem interior. Por isso a gente perde muita coisa. Não é? A gente pensa em tanta coisa exterior e esquece do interior. E a gente para e pensa e fala, poxa, eu estou tão acelerado no mundo exterior, mas o meu interior, o meu íntimo com Deus não está bem. Eu não estou trabalhando o meu homem interior. Então isso é algo extremamente prejudicial. Domine a sua vida, seus atos. Você, né? Estou falando para você, mas é para mim também, tá? Isso aqui não quer dizer que eu estou falando como se não servisse para mim. Primeiro Deus fala como mensageiro, para depois ele passar para a igreja quando ele tem humanidade, né? Procura ter. Agora vamos aqui continuar em Provérbios 17, para a gente encerrar esse tempo, certo, né? Provérbios 17 ainda, alguns conselhos bons.
Vamos para o 9 de Provérbios 17. Olha que coisa linda. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Olha para você. Então, às vezes a pessoa chega e pensa assim: esse assunto, Alice, não coloca ela na janela aí não. Assim não. Observe bem como entender na prática esse versículo. Às vezes, nós estamos aqui hoje, por exemplo, está todo mundo aqui na igreja, não está? Nós estamos aqui hoje. Aí, vem um assunto na mente de alguém aqui, do irmão Gersinho. Mas não é algo de Deus, é algo demoníaco. Porque as coisas vêm, tem que discernir o que é e não é. E ó, o que não é, manda embora. Aí o irmão Gersinho está com assunto para falar. Aí ele vai pensar: poxa, mas se eu falar isso aqui agora, isso vai causar um mal, isso vai tomar uma proporção, vai ficar incontrolável. Provérbios 17, 9. O que encobre a transgressão adquire amor. Não é? Então nós temos que estar controlando. Tem alguém com uma versão diferente dessa aí? Tem alguém com uma versão diferente? Não, né? Está todo mundo mais ou menos com essa aí. Então, aquele que encobre a transgressão adquire amor. Ele vai encobrir. Isso aqui não quer dizer que você vai fazer vista grossa para tudo, não. É no momento ali de tensão, você vai pegar aquele assunto e vai falar: rapaz, vou descartar esse assunto. Esse assunto vai dar um problema aqui, que não vai dar para controlar depois. O prejuízo vai ser muito maior do que a edificação. Então, stop. E olha só a parte B. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Aquela pessoa que fica lembrando de coisas que não edificam para poder causar divisão. Então a pessoa fica trazendo um assunto, a lembrança que não deve ser trazida, ela vai separar as pessoas. Que tem aquela pessoa que você encontra com ela só fica lembrando daquele passado ruim. Não fica? Tem ou não tem? Tem aquela pessoa, quando você encontra com ela na rua, você fala assim: meu Deus, hoje eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para não conversar com essa pessoa, que ela vai ficar trazendo coisas ruins. Não é? Então a pessoa fica lembrando de coisas ruins, trazendo problemas, ela vai separar os melhores amigos. Olha como o diabo é astuto. Ele usa alguém às vezes para separar os melhores amigos, não é? Ou maiores amigos, né? Versículo, olha só o 10 do mesmo Provérbio 17. Mas, presta atenção: mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoite no insensato. O prudente, quando ele é repreendido, ele vai absorver, vai entrar a repreensão nele. Agora o insensato, ele pode tomar 100 chicotadas que não vai adiantar. Porque um é prudente, o outro é insensato. Pode apanhar a vida toda e não vai aprender. Já viu aquela história? Aquele ditado: ó, esse aí vai apanhar a vida toda e não vai aprender. Tem isso. Está falando aqui, ó. Mais fundo entra a repreensão no prudente, que absorve, que é entendido, que tem cautela, né? Do que sem açoite no insensato. Então você vê que a Bíblia ela fala do insensato somente no sentido negativo. Então a pessoa ela tem que ser sensata. É a Bíblia que está falando, tá? Vamos agora, capítulo 16, para nós encerrarmos. Verso 20. O que atenta para o ensino acho bem, e o que confia no Senhor esse é feliz. Quem se atenta para o ensinamento de Deus, acho bem. E o que confia no Senhor é feliz. Então, meus irmãos, vamos estar nos atentando para o ensino de Deus. Não é qualquer ensino, não. Aqui é lógico, não falo, mas é um ensino de Deus. Então, aquele que atenta, que é prudente, que está sempre aprendendo, que se atenta para o ensinamento de Deus, ele acha bem. Porque a pessoa ouve de Deus e ela vai receber o prêmio de Deus. Não é? E o que confia no Senhor, esse é o quê? Feliz.
Então, quantas pessoas querem ser felizes hoje no mundo? Quem não quer ser feliz? Eu quero, você quer também? Eu quero. É lógico, todo mundo quer ser feliz. Então, uma indicação bíblica infalível para ser feliz: confie em Deus. O que é confiar em Deus? Confiar em Deus é realmente confiar, não somente com a palavra, mas entregar para Deus e confiar. Então, o que confia em Deus é feliz, porque Deus não decepciona ninguém. Deus decepciona alguém? Não. Deus não decepciona ninguém. Quem decepciona as pessoas? O diabo. Pessoas perversas. Agora Deus não. Deus, se você obedecer a Ele, você vai sempre ser feliz. Porque você confia, você obedece. E quem obedece, cresce e é abençoado por Deus. Amém? Se coloque sobre os seus pés nessa noite. Faça assim com as mãos em forma de receber. Irmãos, eu vou abençoar e falar algo. Senhor, a todos abençoe, presentes e ausentes, com teu amor, a graça do Filho e também uma suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Que todos tenham um final de domingo encorajado, animado, para que assim nós terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, meu Pai, na consolação, no ânimo e no encorajamento do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas louvem a Deus. Não vai embora sem a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus te abençoe, Deus.